Buenas tardes. Yo voy a presentar el tema desarrollo de los principales rasgos del español americano léxico. Bom, antes de tudo, eu quero começar com uma citação da Weiberg, na qual ela fala do espanhol americano, que ele tem diferenças, amplas diferenças, tanto em relação ao espanhol peninsular, como entre as diferentes regiões americanas entre si. Ou seja, nós não podemos falar de um espanhol americano uno, entendido como uma modalidade, como uma variedade sem mesclas. Muito pelo contrário. Ele é tanto diferente do espanhol peninsular, como também entre si não se pode falar de uma variedade espanhola americana una, sem mistura. Muito pelo contrário, é uma variedade com amplas variedades diatópicas, ou seja, há uma supramodalidade distinta do espanhol estándar europeu, pero sem uma uniformidade linguística, já que apresenta matizes muito diferentes segundo as zonas e países. Bom, a adaptação léxica à realidade do novo mundo. Rasgos de léxicos. Devemos levar em conta que, quando os espanhóis chegaram ao chamado Novo Mundo, eles se depararam com uma nova realidade. Uma realidade totalmente diferente das regiões da Espanha. E uma vez no território americano, esses colonizadores tiveram de adaptar o léxico espanhol à nova realidade. Uma nova realidade e novas palavras. Então, essa nova realidade ela se deu de duas formas. Essa adaptação léxica à realidade do novo mundo, ela se dá a partir do uso de palavras patrimoniais, isto é, palavras do espanhol peninsular, com palavras indígenas ou através do influxo dos indigenismos, términos procedentes de las línguas autóctonas, com la que se iba tomando contato. Ou seja, então, uma nova realidade, ela vai exigir novas palavras, e essas novas palavras elas vão ter uma influência dos indigenismos, mas também palavras já usadas, já conhecidas no espanhol peninsular, elas vão ser usadas agora no Novo Mundo com uma ampliação semântica, vamos dizer. É comum nesse uso dessas palavras do espanhol da península, no Novo Mundo, elas ganharem novos sentidos, ou serem ampliadas o seu sentido semântico. Então, é o que Weiberg fala aqui. Com respeito à etapa inicial do espanhol de América, o primeiro que chama a atenção são os enormes problemas que plantea os introdutores da língua no continente. A necessidade de possuir uma terminologia apropriada para designar uma realidade totalmente nova. O que nós chamamos de indo-americanismos, e os indo-americanismos eles têm eles podem ser chamados de indigenismos, que vai ter uma influência das três principais aportes léxicos que vão contribuir para esses indigenismos: o Taino, o Nahuatl e o Quechua. Tem outros também, que nós vamos mencionar mais em seguida. Bom, mas são
esses grupos linguísticos que vão formar a configuração léxica do espanhol americano. Então, eles vão dar uma contribuição para o que nós chamamos de indigenismos americanos ou indo-americanismos. Bom, aqui nós temos uma geografia linguística do Quechua, que compreende Colômbia, Equador, México, Chile, do Guarani, Argentina, Paraguai, Uruguai, norte do Chile, o Nahuatl, na região ali da América Central, e Quechua já falei. Bom, importantes palavras tainas. Los tainas têm uma influência, um influxo na língua espanhola americana, e os tainas foram o primeiro povo nativo de que Cristóbal Colón entrou em contato ao chegar à América em 1492. Então, as palavras tainas elas vão ter uma grande influência num léxico que tem uma relação com a natureza. E nós vamos ver essas palavras: arepa, batata, colibri, caio, Haiti, o aracã, o tia, iguana, tiburão, barbacoa, butaca, caníbal, caoba, guacamayo, iguana, louro, piragua, tabaco, papaya. Nós temos também outro grupo, quechuismo, como o próprio nome diz, do Quechua, que era a língua nativa mais usada na América do Sul, é ainda falado em regiões como no Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Chile e Argentina. Para se ter ideia, é atualmente uma das línguas oficiais do Peru. E era a língua dos incas. Daí já se tem ideia da influência dos quechuismos no espanhol americano. Palavras como carpa, chacra, chala, chunchule, condor, gaúcho, guagua, mate, pampa, papa, poroto, chirimoia, coca, mate, condor, bicunha, alpaca, lhama, puma. Bom, agora vamos falar dos nahuatlismos. Como o próprio nome diz, são as influências ou influxos do Nahuatl, que é um conjunto de dialetos pertencentes ao grupo de nativos americanos originários do México. Nahuatlismos é outro nome para astequismos, ou seja, aí já diz que era a língua dos astecas. Então, o dialeto mexicano do espanhol americano é o que mais tem nahuatlismos ou astequismos. E nós temos aí como exemplo Acapulco, Achichincle, Apapachar, aguacate, chocolate, comal, chicle, e se refere à la goma de mascar, cuate, esquite, jícara, popote, papalote, tomate, tlapeleria, whey. Préstamos del Tupi-Guarani ou los Tupi-Guaranismos, família de línguas cujos maiores representantes são o Tupi e o Guarani, de la qual se encontraban e sigue encontrando-se hoje em dia hablantes em Brasil, Bolívia, Venezuela, Uruguai, norte de Argentina e Paraguai. Se conhecem voces como jaguar,
piranha, umbu, tatu, nhandu, tucã, tapir, tiburão, tapera, tapioca, ananá ou ananás, ipecacuana, maraca, nhandu, cobaia, petúnia. Bom, os afronegrismos, a influência afronegra ou africana no espanhol americano. Nós temos de levar em consideração que desde o início da colonização espanhola, quando a fome, as doenças e o trabalho excessivo exterminaram grande parte das populações indígenas da América, os colonizadores recorreram à mão de obra, ao uso da mão de obra escrava africana. Então, em um número menor, claro, do que no Brasil, esses contingentes de africanos entraram nas colônias espanholas, principalmente nas Guianas inglesa, francesa e holandesa, na costa da Colômbia, do Equador e do Peru. E nós vamos ter a influência dos afronegrismos no espanhol americano, em términos referidos a danças e instrumentos musicais, mambo, conga, samba, zamba, bongó, tango, nombres de frutas ou plantas, banana, malanga, inhame, diversos substantivos, mucama, cachimbo, canga, dengue, mondongo e outros mais. Burundunga, bembé, guarapo, fueron africanismo de uso general en la lengua española, chimpancé, dengue, mambo ou merengue. Nós temos aí outros africanismos, abombace, batuque, bemba, bongó, burundunga, já falei, cachimbo, calindá, xangô, xemba, xiringa, conga, quá, guarapo, guença, macaco, malagueta, mandinga, quilombo, quimbamba, budu e ubá. Lérgico procedente de outras línguas europeias. Não somente as línguas indígenas, como também africanas, mas também as línguas europeias tiveram influências, penetração na variedade do espanhol falado na América do Sul. As causas, como nós sabemos, el contato linguístico em las regiões fronteiriças, isso se dá no caso do Brasil muito fortemente ali no sul, Uruguai, Paraguai, nós vamos falar em seguida dos portuguesismos ou brasileirismos, essa questão, se os influxos do português no espanhol americano podem ser chamados de lusitanismos ou portuguesismos ou brasileirismos, já que grande parte desse influxo vem do português da variedade brasileira. Então, se assim for, podemos chamar de brasileirismos e não de portuguesismos, embora seja a mesma língua. Mas essa é uma dúvida conceitual que eu me deparei com alguns estudiosos a essa questão, se trata de portuguesismos ou de brasileirismos. Nós sabemos que são, em grande parte, brasileirismos. Mas aqui nós temos grande influxo de la língua e la cultura francesa, isso em um certo período, hoje menor, esse influxo, como aconteceu na língua portuguesa também, aconteceu no espanhol. Línguas europeias que ofereceram a maior contribuição lérgica ao espanhol americano, o francês, o italiano, o português e o inglês. Contato com línguas imigratórias, el bilinguismo, los préstamos do italiano na alimentação, ricota, panceta, cappuccino, paissetto, grissini, grappa, la família, nono, nona, nonino, nonina, la vida cotidiana,
chau, batifundo, bochar, capo, corno. En las frases andante al corno, me importa un corno, crepar, cuore, al dente, a punto, referido a las pastas, esbórnia. Os préstamos portugueses, aquela questão que são, se são brasileirismos ou portuguesismos, porque não se sabe distinguir as vozes portuguesas de origem peninsular das vozes portuguesas de origem americana. Aqui nós temos esses, vou citar alguns préstamos portugueses: algarismo, cafuá, cauda, carnal, lobisomem, matete, miúdo, piaba, pendenga, lamber, franqueiro, frigobar, fofoca, fofoquear, fila, feijoada, farinha, tatu, tempero, macumba. Vocabulários procedentes de inglês. Nós temos aqui, eu não me aprofundei muito nos vocabulários procedentes de inglês. E aqui nós temos as referências. Bom, eu agradeço a atenção de todos até aqui e perdão aí pela apresentação. Eu espero ter contribuído com esse tema tão importante para os nossos estudos.